Você já ouviu a expressão "todos os caminhos levam a Roma"? Essa expressão nos remete a um período da antiguidade em que o grande império foi o Império Romano. Os romanos conquistaram boa parte do território europeu, o norte da África, o Oriente Médio e por isso, de fato, todos os caminhos levavam a Roma. Afinal, muitas estradas, muitos locais eram conquistados e dominados pelos romanos naquele período. E além disso, é importante a gente mencionar que os romanos nos deixaram um grande legado, especialmente na área do direito. Então, se a gente buscar muitos institutos, leis que nós temos hoje, nos remontam a esse período da antiguidade. Afinal, Roma governou por 12 séculos, da história e com isso nos deixou um grande legado. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos falar 10 fatos sobre o direito romano. O primeiro fato para compreender a história do direito romano é entender que esse período da história ele pode ser dividido em várias fases. Tá? Então, a história de Roma começa com a sua fundação em 753 a.C. e vai até 476 depois de Cristo, com o fim do Império Romano do Ocidente. Então, é um longo período da história. Mas esse período ele pode ser dividido em 3 períodos. O primeiro período, que é o período arcaico e o período governado por uma monarquia, ou seja, Roma era governada por reis. Um segundo período, que é chamado de período clássico, em que Roma foi uma república e que, portanto, é o período em que vai haver um maior desenvolvimento do direito. E um terceiro período, que é o período tardio, chamado também de período do Império. Então, quando a gente fala em Império Romano, a gente está principalmente falando dessa última fase da história da Roma antiga. E cada uma dessas fases, por ter uma forma de organização política, econômica e social diferente, vai ter um direito diferente, isso vai repercutir de forma diferente no direito. Então, por exemplo, nos 2 períodos em que a gente vai ter uma monarquia e um império, a gente vai ter um poder centralizado na mão de uma única figura. Na monarquia, no caso dos reis, no período do império, no caso dos imperadores. E no período clássico, a gente vai ter uma república e ali a instauração de inúmeros cargos, outras funções que vão fazer com que o direito se desenvolva mais. Segundo fato, pessoal, durante o período da monarquia ou período arcaico, não houve um desenvolvimento de leis escritas. O direito era concentrado muito na figura dos sacerdotes, que eram aqueles que mantinham a moral e os bons costumes da sociedade, servindo como conselheiros do rei. Então, no primeiro período da história romana, nós não vamos ter leis escritas. Com o fim do período da monarquia e início do período clássico, por volta de 509 a.C., a gente vai começar a ter as primeiras leis escritas, sendo a principal delas a Lei das 12 Tábuas, que na verdade ela foi resultado de uma reivindicação por parte da população. Então, os plebeus se manifestaram, contra os patrícios, reivindicando uma maior segurança jurídica, ou seja, leis escritas. Afinal, como o conhecimento ficava restrito a algumas poucas pessoas, as leis ficavam restritas a algumas poucas pessoas, a maioria da população não tinha conhecimento dessas leis e acabava sendo submetidas a ela sem nenhum tipo de segurança jurídica. Então, as leis das 12 tábuas vai ser uma das primeiras leis escritas dentro desse período da Roma antiga. É uma reivindicação da camada de população mais pobre, então os plebeus, e ela nada mais vai ser do que a compilação do que já existia de costumes dentro da sociedade romana naquele período. Terceiro fato, pessoal, o período da República, então, foi o período auge para o direito romano.
porque mudou toda a estrutura política de Roma. Então, nós vamos ter no topo da hierarquia a figura de 2 cônsules, que exerciam uma espécie de poder executivo dentro de Roma, e uma série de magistraturas, que eram cargos públicos dentro dessa estrutura nova política da República Romana. Então, a gente vai ter a figura dos questores, que eram uma espécie de tesoureiros, censores, e daí vem a palavra censo, que era quem fazia o controle populacional, até porque Roma estava sempre expandindo seus territórios. E para o direito, a figura mais importante era a figura dos pretores. Já vamos falar um pouco sobre elas. Mas o que é importante desse período da República é que se ampliou as fontes do direito. Então, nesse período, nós vamos ter, além dos costumes que já existiam no período anterior, agora o desenvolvimento de leis escritas e principalmente da função dos pretores estabelecendo editos, que também é uma forma de legislar, de administrar a justiça dentro desse período da República. Aspecto importante para entender o direito romano. É entender essa figura dos pretores durante o período da República. Então, os pretores, eles tinham uma função judiciária, mas não jurisdicional, eles não julgavam os litígios. Então, como é que funcionavam? Esses pretores, eles tinham a função de administrar a justiça. Então, quando eles eram eleitos, eles exerciam o cargo pelo período de 1 ano e ao iniciar o seu período, o seu mandato, eles estabeleciam uma série de regras demonstrando à população como eles iriam administrar a justiça. Então, esses eram os editos. Então, como ia se dar o chamamento das partes, as provas, o comparecimento à justiça. Então, vejam que ali é bem importante porque a partir desses editos começa a se desenvolver um direito processual. Então, eles administravam a justiça, ouviam as partes, estabeleciam qual era o caso, se havia efetivamente uma causa de pedir, e depois, então, dessa primeira fase perante os pretores, existia uma segunda etapa que aí sim era perante juízes particulares, né? Pessoas que eram escolhidas pelas partes para julgar aquele litígio. Então, vejam que nessa parte ainda da história, a justiça ela era, de certa forma, privada, já que quem solucionava, quem decidia o litígio era um juiz privado. Mas os pretores vão ser muito importantes para esse desenvolvimento de um direito processual, especialmente de um direito processual cível. No quinto fato, nós vamos falar sobre a figura dos jurisconsultos. Os jurisconsultos, eles surgem no período da República e eles pertencem à aristocracia romana e eram pessoas que, devido aos seus dotes de inteligência, seu conhecimento e técnicas do direito, auxiliavam tanto os pretores quanto as partes. Então, eles tinham essa espécie de função de consultoria mesmo, né? Sobre pensar o direito, refletir o direito e orientar tanto os juízes, quanto os pretores, quanto as partes em um processo. E uma outra função que eles vão desenvolver e vai se intensificar aí sim no período do Império é fazer com que as suas posições, as suas consultas, vamos dizer assim, se tornem precedentes. Então aqui a gente tem dois aspectos importantes. Quando a gente fala de jurisconsultos, a gente também está falando de outro termo utilizado para eles, que são os jurisprudentes, que é da onde vem a palavra jurisprudência, ou seja, decisões reiteradas que servem de referência para as decisões seguintes. Então, esses pareceres que esses jurisconsultos davam na época, no período do Império, passaram a ser vinculante e daí vem a ideia de jurisprudência. Um outro fato importante, pessoal, é que o direito romano ele se desenvolveu principalmente na área do direito privado, no direito civil privado. Quando a gente fala em direito penal, a gente está falando de direito público. Então, ao contrário de outras civilizações que desenvolveram, especialmente direito penal,
os romanos desenvolveram principalmente o direito civil e as relações privadas. E isso tem uma explicação. Se deve especialmente pelas disputas de terra envolvendo os romanos, né? Roma já é conhecida por essa questão das conquistas, domínios de terra, mas haviam muitos conflitos de terra entre patrícios e plebeus, disputas de terra. Não é à toa que muitos dos institutos que nós temos hoje relativos à posse e propriedade têm origem no direito romano. Então, os institutos possessórios, os interditos possessórios, o uso capião têm sua origem no direito romano. Sétimo fato, a sociedade romana era uma sociedade escravagista. Então, esse era o modo de produção em Roma. Então, se tornava escravo em Roma por um longo período de tempo por dívidas ou escravos em razão dos domínios de determinados territórios, conflitos, em situações de guerra. Então, essas eram as duas formas de se tornar escravo em Roma, e esse sistema escravagista era muito importante, já que a economia romana era muito baseada na agricultura. Então, eram essas pessoas que trabalhavam na terra, né? E o fato de ser uma sociedade escravagista também vai levar ao fim o Império Romano. Por quê, pessoal? Primeiro, através de uma lei, né, se excluiu a possibilidade de se tornar escravo por meio de dívidas. E a única possibilidade, então, de ter escravos seria através das guerras, dos conflitos e do domínio de outros territórios. Em um determinado período da história, Roma começa a perder as batalhas, perder as guerras, começa a perder território e, obviamente, ela começa a perder também mão de obra. Então, isso vai ser um problema para os romanos, né? Então, essa falta de mão de obra para trabalhar na terra vai fazer com que os grandes proprietários dessas terras, como não conseguem produzir nessas terras, comecem a arrendar essas terras, então, para que se desenvolvesse as atividades agrícolas. E também vai influenciar na questão do aspecto de arrecadação de impostos. Então, todos esses elementos, né, junto com crises, outras crises envolvendo o Império Romano, vão levar ao seu declínio. Oitavo, falando sobre o Império Romano, então a gente sai do período da República e entra no período do Império. Como eu falei para vocês, o período da República foi o auge para o direito. E no Império não houve tanto um desenvolvimento do direito, mas ele tem um papel muito importante, porque vai ser no período do Império que esse direito que foi produzido no período da República seja compilado. Então a gente vai ter um imperador que foi muito importante nesse sentido, que é Justiniano, que elaborou o Corpus Iuris Civilis. O que é o Corpus Iuris Civilis tão famoso? Ele não foi uma grande inovação para o período, mas Justiniano tinha um medo que, com a conquista de inúmeros territórios, o direito acabasse se vulgarizando, se perdendo. E nesse período de Justiniano, o Império Romano já estava dividido entre Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Então ele acreditava que uma forma de unir e voltar a unir esses dois impérios era através das leis, tendo um corpo de leis unificados. Então ele vai pegar tudo que foi produzido, leis, os editos, e compilar em um único instrumento jurídico. E isso foi muito importante porque, pessoal, depois, quando há o fim do Império Romano e o início da Idade Média, esse direito romano vai ficar esquecido e só é retomado no final da Idade Média e início da Idade Moderna. Mas o fato de todas essas leis estarem compiladas em um único instrumento vai fazer com que esse direito se torne acessível para essas gerações seguintes e eles cheguem até nós e influenciem no nosso direito atual. Um nono aspecto que é bem importante a gente falar sobre esse período do Império é a influência do cristianismo. Então, Justiniano acreditava que leis unificadas poderiam voltar a unir o Império Romano, e um outro aspecto que ele acreditava ser importante para unificar os dois impérios seria uma única religião, a influência de uma única religião. Se a gente for lembrar, né, os romanos, no seu
início, eles eram politeístas, adoravam inúmeros deuses, mas aí a gente já tá falando agora num período pós-nascimento de Cristo, com o avanço do cristianismo, e isso vai começar a influenciar os romanos. Então, nesse período ainda, Roma já adota o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, e Justiniano acreditava que, tendo uma religião única, o império poderia se unir novamente. Então, além de compilar as leis, é importante mencionar que essas leis passam por uma moral cristã. Então, apesar de serem leis elaboradas no período da República, né, elas vão, de certa forma, sofrer a influência da religião em alguns aspectos, especialmente no direito de família, né? Então, estabelecendo aí, dentro do direito de família, uma moral baseada no cristianismo. E 10º fato é a gente entender por que a gente pertence à família do direito romano-germânico, né? Então, nossa origem, ela é principalmente romana, mas essa influência germânica, ela vem das invasões bárbaras que ocorreram no final do Império Romano. Então, o que levou à queda, o declínio do Império Romano, foram as invasões bárbaras, as disputas com os bárbaros, né, por terras, e esses bárbaros, na verdade, nada mais eram do que tribos nórdicas com origem germânica que vinham descendo, né, tentando buscar a vida em territórios romanos. Então, os romanos começaram a perder essas disputas de terra para os bárbaros, e por fim a gente entra no período da Idade Média, e aí vai ter uma mistura entre essas culturas, entre os germanos e os romanos, os germânicos e os romanos. Então, é dessa mistura que vai depois ter origem o nosso direito atual, certo? Então, pessoal, como eu falei, o direito romano, ele corresponde a um período extenso da história. Espero que essas 10 dicas tenham ajudado, pelo menos, a direcionar o estudo da história do direito, no que diz respeito ao direito romano. E se vocês quiserem algum outro vídeo específico ou tiverem alguma dúvida, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Até mais!